Olha aí, voltamos para a nossa segunda aula. Professor Beto aqui com vocês, porque iremos agora continuar vendo esse contexto da história. Vocês vão aprender a contar tempo, século. Olha aí na tela para vocês aí quais são os assuntos que nós vamos abordar. Eu, professor Beto Reis, lembrando aqui, ó, professor... Opa, cadê minha canetinha? Cadê minha canetinha? Tá aqui, apareceu. Eu, professor Beto Reis, estarei com vocês na disciplina de História, porque hoje, a introdução dos estudos históricos e a cultura material e imaterial, nós temos o tempo e o período da história, a nova abordagem da história, o valor da memória, a cultura material e imaterial, o que é patrimônio histórico. Ai, chega, cansou. Está tão extensa a nossa aula de hoje que eu quero bastante atenção de vocês. Primeiro, os tempos e os períodos da história. A história, ela é contada também em séculos, ela se divide em séculos. Séculos são 100 anos. Há uma confusão muito grande. Por exemplo, século XVIII, vai de qual ano a qual ano? Século V, século XX, sempre é algarismo romano. Como é que eu sei? Quando é que eu sei que saímos do século XX para o século XXI? Como é que eu sei isso? Vamos aprender como é que se faz século? Esse daqui, ó. 1500 pertence ao século XV. Por quê? Por quê? Se um ano termina em 2 zeros, corte os 2 zeros. Cortei esse. Assim, saberá que o século pertence a esse ano. Ou seja, século XV. Cortei os 2 zeros. Certo? Mas, olha lá, outro exemplo. Século XVII. Cortei os 2 zeros, sobrou 17. Se tiver 2 zeros, tá? Aí começa o século. Mas se o ano começar desta maneira, aqui é zero? Não, não é zero. Não é zero, não termina em 2 zeros. Como é que vamos fazer? Se o ano não termina em 2 zeros, corte os 2 últimos números. Eu cortei o 3 e o 2, 1532. Cortei o 32. E aí, a partir de cortar isso daqui, eu vou somar o 15 e nesse lugar dos 2 números eu vou colocar o numeral 1, que dá século XVI. Ou seja, o ano de 1532 pertence ao século XVI. Então, 1500, século XV, certo? Ou século XV. 1501, corta, século XVI. Do 1501 até o 1600 vai ser século XVI. Ok? Porque quando chega em 1600 eu corto 2 zeros, sobra 16. De 1501 a 1600 é século XVI. Olha lá outro exemplo, século 24. Cortei os 2 números, somei com 1 e deu século 21, que é o século que nós estamos vivendo, século 21. Ok? É só um exemplo para vocês. Pré-história. Quando surgem os primeiros humanos na Terra, remonta a 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. O surgimento da escrita. O homem está se relacionando com a natureza, começa as primeiras invenções, ferramentas, a vida começa a se desenvolver em espaços comunitários. Esse período nós chamamos de pré. Pré é algo que vem antes, tá? Vem antes. Pré-história. Primeiro os homens começam a aparecer na Terra. Surgimento dos primeiros homens. Nós temos aí na pré-história. Existe ainda a pré-história quando nem apareceu o homem, só os animais, só os grandes animais. Idade antiga. Então nós temos a pré-história. Olha como é que divide. Vem cá, rapidinho aqui.
A história ela tem essa divisão. Ela tem a pré, o que veio antes da história, porque a história ela se dá com o aparecimento da escrita. Aí ela é dividida, a história é dividida em 4 períodos: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Antiga nós estaremos estudando agora no primeiro ano. Até o finalzinho ali, a transição da Idade Antiga para a Idade Média. A Idade Média e a Idade Moderna, Idade Média ali, nós vamos estar estudando no segundo ano, Idade Moderna. A Idade Contemporânea, nós estaremos estudando ela no terceiro ano. Então, nós temos essa divisão do processo histórico. E nós vamos entender como é que acontece cada momento da divisão. Em que momento eu saio da antiguidade e entro na Idade Média? Em que momento eu saio da Idade Média, que vai durar 1000 anos de Idade Média, eu saio da Idade Média e entro na Idade Moderna? Que fatos foram esses que aconteceram que o historiador fez essa divisão? E que momento é que eu saio da Idade Moderna e entro na Idade Contemporânea, que eu estou vivendo até hoje? E aí? Vamos compreender como é que se faz isso na tela? Porque saímos da pré-história, apareceu a escrita, cerca de 4.000 anos antes de Cristo aparece a escrita. Até o ano de 476 depois de Cristo. Tá vendo aí esse AC e DC é antes de Cristo e DC é depois de Cristo. Por quê? Pelo calendário cristão, o ano 0 é quando nasce JC. JC nasce no ano 0. Jesus Cristo. Não é nem no ano 0. Era para ser no ano 0, mas Jesus Cristo nasce no ano 1. Ano 1. A civilização começa a ser formada. Egípcios, mesopotâmios, sumérios, gregos, romanos, são povos que recebem maior destaque nesse período chamado Idade Antiga. Mesmo com tamanha distância de um tempo, também é possível observar aspectos da antiguidade nos tempos atuais. A importância desses povos se caracteriza a partir dessa constatação. Até hoje nós não temos as colunas jônicas, temos o direito romano que usamos até hoje, democracia, república, tudo isso é criado aqui na Idade Antiga, tudo isso. E o que acontece no ano de 476? Aqui vai ser o aparecimento da escrita. A escrita aparece aqui. Mas o que acontece em 476 que vai fazer nós sairmos da antiguidade para a Idade Média? 1000 anos aqui, ó. Século V ao século XV. Século nós já aprendemos, né? Então, corta o 7, corta o 6, 4 mais 1 dá 5. Corta o 3, corta o 5, 14 mais 1 dá 15. Então, saímos do século V ao século XV. Esse período da Idade Média, 1000 anos de Idade Média. Para o Ocidente e a Europa Ocidental, a Idade Média representou a dominação dos valores cristãos. A Igreja conquistou muito poder e autoridade nesse período, mas foi frontalmente confrontada por diversas vezes. Tivemos as invasões dos povos chamados bárbaros, que são os povos germânicos, e a queda do Império Romano do Ocidente. Vem cá ver. Agora, no primeiro ano, nós vamos estudar sobre Roma. Vocês vão perceber que Roma foi tão grandiosa, que ela fez um império que ele ia do Oriente ao Ocidente. Era tão grande o império que eles tiveram que partir ele em 2. Vamos deixar aqui o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Vamos deixar o Império Romano do Ocidente, capital em Roma.
E essa divisão vai ser fundamental para nós entendermos a queda. Quem cai é o Império Romano do Ocidente, quando os povos germânicos vão e invadem Roma, tomam Roma e toma todo o Império Romano do Ocidente. Nesse período, nós vamos entrar na Idade Média, sair da Idade Antiga. Que ano acontece isso? Em 476. Odoacro toma o Império Romano. Estão ligados? Estão ligados? Então nós temos aí as invasões desses povos chamados de bárbaros, que eram os povos germânicos, godos, visigodos, vândalos, saxões, anglo-saxões, e vários povos germânicos que nós vamos estudar em aula específica. Mas só é para vocês entenderem essa transição. Agora, quando é que nós vamos sair da Idade Média e entrar na Idade Moderna? Na tela. Vamos entender isso também. Quando é que começa a Idade Moderna? A Idade Moderna ela começa no século XV, quando nós tivemos a queda do Império Romano, agora não mais do Ocidente, sim do Oriente, quando Constantinopla vai ser tomada pelos turcos otomanos. E o fortalecimento dos Estados Nacionais. Agora é formado os Estados Nacionais, as nações, os reis absolutistas. Então, tudo isso se forma no século XV e vai até o século XVIII. Alguém sabe me dizer o que acontece no século XVIII? 1789. Nós temos aqui... Adivinha, adivinha, adivinha. 1789. O que é? O que acontece aí? Que acaba aí a Idade Média e entramos na Idade Moderna e entramos na Idade Contemporânea. 1789 acontece a Revolução Francesa. A Revolução Francesa acontece aqui. Nesse período nós tivemos grandes navegações, suas tecnologias. O homem europeu se sentiu forte também nesse período. As monarquias vivenciaram o seu auge e, ao mesmo tempo, a sua decadência. É nesse período. Porque a monarquia ela vai ser absolutista até 1789, quando a Revolução Francesa vai derrubar as monarquias absolutistas. Ei, deixa eu abanar vocês aí, que tem cabeça saindo fumaça aí, eu tô vendo aí. Tô de olho em vocês, tem cabeça já saindo fumaça. Meu Deus do céu, a história é tão distante assim, tão longa assim. Estão percebendo que a gente está compreendendo o processo histórico? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. E agora vamos ver como é que começa a Idade Contemporânea após a Revolução Francesa e que nós vivemos até hoje. A nossa Constituição do Brasil e ainda é uma Constituição com base nos princípios da Revolução Francesa. Sabiam disso? Por isso que nós vivemos ela até hoje. Na tela para vocês. 1789, tivemos o início da Revolução Francesa. Trata-se de um período que viu o sistema capitalista, que acredita na exploração e fomentação de guerras. O século XX vivenciou a revolução das tecnologias. Países, ideias e pessoas estão interligados. A globalização. Século XXI surge a inteligência artificial. Meu Deus do céu, tudo isso nesse período chamado Idade Contemporânea. Perceberam? Aprenderam? E aí? Aprenderam como é que se dá esse período da história? Essa divisão do período da história? Começando a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Ao longo do processo, vocês vão perceber isso quando a gente estiver estudando. O primeiro ano nós vamos trabalhar a Idade Antiga, até o início da Idade Média. Nós vamos trabalhar tudo aqui no primeiro ano. Tá? Então, já sabe, o ano que vem, vocês irão trabalhar um outro período da história. A Idade Moderna.
Galileu Galilei, Michelangelo, Rafael, Donatello, o Renascimento, as grandes navegações, os reis absolutistas. Então, vamos trabalhar lá no segundo ano. E no terceiro ano, nós vamos trabalhar a idade contemporânea. O final do século XIX, o início do século XX, o século XVIII, vindo a partir do século XVIII. Napoleão Bonaparte, as monarquias que surgem, novas monarquias, as monarquias constitucionais. As repúblicas que vão surgir, como foi os Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos. Iremos estudar o Brasil, a formação do Brasil e vários outros assuntos. Mas quais são as novas abordagens da história? Olha aí na tela de vocês. A história ela possui novas abordagens. Os historiadores do século XX não se limitam às ações de personagens, como nós já vimos na aula passada, tá? Considerando grandes sujeitos históricos, procuraram dar sentido à experiência cotidiana das pessoas, como, por exemplo, os mais humildes soldados. Então, nós temos aqui, ó, olha aqui, ó. E aí? Olha a bandeira. Tá vendo essa bandeira aqui? Como parece a bandeira da República Brasileira? É, mas é a bandeira do Império Brasileiro. Está aqui, ó, sendo erguida, as guerras, as populações, os soldados, os conflitos, os fortes, as batalhas, pessoas comuns que vão participar, mulheres que entraram na história como guerreira. Vamos ter uma nova abordagem, vamos ter a história oral. Falando em história oral, olha aí, ó. Trouxe para vocês aqui, ó, na tela aí para vocês. Trouxe para vocês aqui um livro. Gosto muito de José Carlos Seber, Meiri e Fabiola Holanda aí, ó. Foi minha professora, a professora Fabiola, que eles escrevem esse livro aí, História Oral. A história oral é uma metodologia de pesquisa que registra a realidade das pessoas para compreender o passado. É uma fonte histórica que inclui relatos, entrevistas, gravações, lendas e mitos. Eu utilizei muito essa história oral na minha pesquisa de mestrado. Utilizei bastante dela. História das mentalidades, a escola dos análises. A história das mentalidades surgiu no contexto dessa escola chamada Escola dos Análises. Século XIX, final do século XIX, uma transformação da abordagem histórica. Lucier Febvre, que é um francês, vai ser uma grande figura deste momento. Um movimento historiográfico que teve origem na França, durante a primeira metade do século XX. Então, nós temos um período de transformação, saindo do século XIX, início do século XX, a primeira metade do século XX. Este campo de estudo teve como principal precursor o historiador francês Lucien Febvre, e se destacou como um dos mais importantes para o desenvolvimento da historiografia do século passado. Escola dos Análises é uma nova abordagem que é trazida pela Escola dos Análises. É uma nova história. O termo, a história da mentalidade. O termo mentalidade encontra suas origens na filosofia inglesa do século XVII, onde designa a maneira particular de pensar e sentir de um grupo, de pessoas ou de um povo. A história das mentalidades, portanto, busca compreender como os indivíduos e as coletividades percebem e interpretam o mundo ao seu redor. O historiador, ele vai começar a voltar o seu olhar para o pensamento, os costumes e os modos de vida das pessoas comuns. A história é construída por todos os indivíduos e grupos sociais, incluindo classes populares, minorias étnicas, de gênero e outros agentes antes negligenciados pela historiografia tradicional. Escola dos Análises.
Olha a mudança. Aquilo que a gente já viu lá na primeira aula, agora eu estou mostrando para vocês quem é que faz essa mudança, como é que se dá essa mudança. Olha o pesquisador aqui, ó, olhando. Uma linguagem aí, os hieróglifos. É um tipo de linguagem. A história ela é interdisciplinar, ela se envolve com outras ciências. Essa nova concepção da história dialoga com a sociologia, dialoga com a antropologia, dialoga com a economia, com a geografia e com outras áreas. Porque todas elas vão trazer a compreensão dessa complexidade que é o fenômeno histórico. Todas elas vão trazer. Então, o que é interdisciplinaridade, aluno? São várias disciplinas, como GAN. Eu costumo dizer o seguinte, olha aqui, ó, preste atenção aqui, quando a gente fala em ciências humanas, para vocês compreenderem. A primeira coisa que muda na sociedade, quando ela está no processo de transformação, a Revolução Francesa, um exemplo da Revolução Francesa. A primeira coisa que mudou foi o pensamento, ou seja, foi a filosofia que mudou. O pensamento mudando, muda o contexto filosófico, isso vai ter um impacto muito grande dentro da estrutura social, ou seja, muda a sociologia, o estudo da sociologia, daquela sociedade que está em transformação, entra a ciência e a sociologia estudando. Essas mudanças de mentalidade, essas mudanças sociais, vão gerar também mudanças de fronteira, mudanças geopolítica, mudança de forma de governo. Entrou a geografia. Olha aí como a geografia entra. E sabe quem pega tudo isso e estuda e traz o produto final? A história, o historiador. Pega tudo isso que houve a mudança e traz à luz da sociedade. Olha o papel do historiador, como ele utiliza outras ciências. Aí ele quer estudar como é que estava a economia daquela região, aí ele vai lá na economia e traz a economia. Ele quer estudar como era que era administrado aquele governo, ele vai lá na administração e traz para cá. Ele quer fazer um comparativo da lei daquele momento e as leis de hoje. Aí ele vai no direito, busca no direito. O historiador, então, ele está se apegando também às outras ciências para ser objeto do seu estudo. Ele quer estudar, como foi meu estudo, as populações originárias, populações indígenas. Ele vai na antropologia. Estão percebendo isso? Então, é uma interdisciplinaridade. Ele está caminhando por várias disciplinas. Olhem na tela para vocês. Volte aí na tela aí. Porque nós temos... Qual é o valor da memória? O que é o tempo? Já pararam para pensar sobre o tempo? O tempo é real? Ou é nós que damos uma realidade para ele? Qual é a relação do tempo e da memória? O tempo é a matéria-prima do qual é feita a história. É uma matéria-prima. É como se fosse um cimento. Que eu estou lá, eu vou pegar esse cimento e vou fazer a história com ele. Além, lembra lá que um povo sem história é um povo sem memória? E a história ela serve para trazer a memória. E qual é o valor dessa memória? Porque não existe nenhuma sociedade sem memória. Quer um exemplo aqui? Eu vou te dar um exemplo aqui. Recentemente aí, é um desses canais de televisão, que a gente não vai fazer propaganda aqui, estava passando uma novela que falava de uma pessoa com Alzheimer. Imagine uma pessoa que pega Alzheimer.
que ela esquece a sua própria história. Ela esquece os seus filhos. Ela esquece o que comeu, o que ela gosta de comer, se ela tomou remédio. Ela esquece a vida. Um povo sem história é um povo sem memória. E uma sociedade e uma pessoa, ela não vive sem memória. Ela é apenas um bando, que ela não tem memória. Então a memória, ela serve para isso. Ela serve para nós também não cometermos erros que já foram cometidos no passado. Na tela para vocês. Volte aí o texto aí, ó. Não existe nenhuma sociedade sem memória. Seja por meio de mitos, seja por meio de lendas, seja por meio de relatos orais, seja por meio de documentos escritos, por imagens ou por monumentos. Aqui, relatos orais, os povos originários, os povos indígenas. Os povos originários, eles trabalham muito com relatos orais. Hoje não, hoje já estamos escrevendo. Inclusive, o povo Guajuru, que são os indígenas lá do Rolim de Moura do Guaporé, o Rolim de Moura que fica no Rio Mequense, tem escrito, eu escrevi sobre eles e precisa ser escrito muito mais. Cada sociedade preserva o passado de alguma maneira. Ou através do museu, ou através de uma estátua. E qual é essa relação da cultura material e imaterial? O que é cultura? O que é cultura? A gente para pensar. O que é cultura? Cultura é aquilo que nos forma, que nos dá essência. Existe a cultura material, que é aquilo palpável, material, que existe. Vamos supor, a estrada de ferro Madeira Mamoré. Ela é uma cultura material ou imaterial? Aquilo que a gente está vendo lá na estrada de ferro Madeira Mamoré, aqui em Porto Velho, é uma cultura material que eu consigo pegar. Aí eu pergunto uma outra coisa para vocês. O apito do trem da estrada de ferro Madeira Mamoré é uma cultura material ou imaterial? Gente, o apito do trem, ele nos traz um sentimento. E esse sentimento é imaterial, ele não é palpável. Percebam vocês, eu chego no Forte Príncipe da Beira, eu olho para aquele prédio, uma cultura material, só que o que aquilo representa? Representa batalhas, representa sofrimento dos povos originários que foram dizimados, representa trabalho escravo, representa a comunidade remanescente quilombola que fica ao lado dele, que muitas vezes é esquecida, que parece que não existe, as pessoas vão visitar o forte e esquecem que lá ao lado tem uma comunidade quilombola. Então nós temos ao mesmo tempo essa cultura que ela é material, ela se torna imaterial, ela se torna uma representação, um sentimento. E isso é cultura. A cultura, ela se forma dessa maneira. A cultura, ela transforma uma sociedade. Eu sempre dou o exemplo de um país que ele investiu muito em cultura. E ele está tomando conta do gosto mundial, que é a Coreia do Sul. Olha os doramas da Coreia do Sul. Tomaram conta do mundo. Que eles investiram no cinema, naquele tipo de novelinha e toda aquela coisa melosa. É uma cultura deles. E aí eles apresentam a cultura dele para o mundo através do cinema. Na tela para vocês. O patrimônio cultural abrange bens de natureza material, como construções históricas, monumentos e objetos, assim como bens imateriais, que inclui práticas, saberes, manifestações artísticas, tradições e expressões culturais. Esses elementos são considerados fundamentais para preservar a identidade e a memória coletiva
e a diversidade cultural da sociedade, servindo como elo entre o passado, o presente e as futuras gerações. Tá? Então, nós temos aqui uma cerimônia feita por indígenas. Estou numa cerimônia. Essa cerimônia aqui, vocês estão vendo ela. Mas essa cerimônia, ela vem de uma representatividade imaterial. Porque por trás dessa cerimônia está envolvido resistência, está envolvido língua, a linguagem desse povo, está envolvendo história desse povo, que é passada de geração para geração, está envolvendo pertencimento, tradição. E aí, educação. Porque no momento que se está tendo essa cerimônia, os mais novos estão aprendendo sobre essa cerimônia. Porque serão eles que irão substituir essas cerimônias. É por isso que nossos alunos indígenas que vêm para o Maloca, gosto muito de encontrar nossos alunos indígenas aqui no Maloca, eles trazem essa cultura deles para que nós possamos conhecer. Viver, conviver com essa cultura tão grandiosa. E nós temos vários alunos indígenas que estão assistindo essa aula. Mando até um abraço para vocês. Seja você Cinta Larga, seja você Caçupá, seja você Uajuru, seja você Oronal, Oroeu, Oroate, seja você qualquer etnia. Se eu for falar aqui, nós temos dezenas de etnias dentro do estado de Rondônia. E eu falo assim, nós em aula de história de Rondônia, nós vamos falar o nome de cada uma delas, porque é uma maneira de dizer que vocês são muito mais de que o pejorativo nome de índio. Vocês são uma cultura ampla. São povos originários. Na tela para vocês. Na lista de cultura material brasileiros estão a festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a feira do Caruaru, frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e as matrizes de samba no Rio de Janeiro e muitos outros. Tive recentemente em Belém do Pará, aqui, lá onde tem o Círio de Nazaré aqui, tá? Nós tivemos lá muito lindo o Círio de Nazaré. Quem quiser olhar lá como foi lá, só é entrar aí que nós temos várias fotografias e tudo, como é esse processo. Olha a festa do Divino no Vale do Guaporé, gente. Olha a festa, olha esse ritual. O ritual, cada rito desse tem uma simbologia. Da viola, das crianças cantando, dos fogos, do canhão que vai aí, que dá aquele estrondo. Essa romaria, é fabulosa essa romaria, no Vale do Guaporé. Patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes e das artes aplicadas. Olha, aí eu trago para vocês já de cara o Forte Príncipe da Beira, lá em Costa Marques. Aqui, lembrando, um forte, um quartel e uma comunidade de remanescentes quilombolas que vivem à margem do rio Guaporé, que do outro lado da Bolívia se chama Rio Itinês. O mesmo rio com dois nomes. O patrimônio está dividido em bens imóveis, núcleos urbanos, sítios arqueológicos, paisagísticos e bens individuais, e móveis, que são coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos,
vísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Tudo isso são bens de patrimônio material. E o que é patrimônio histórico? O patrimônio de um povo, o que é esse patrimônio histórico? O patrimônio de um povo é o patrimônio formado por tradições, conhecimentos, crenças, livros, leis, arquitetura, obras de arte que representam o seu passado e formam sua identidade. Esse patrimônio é transmitido às gerações futuras através da memória e tradições de seus antepassados. Esse patrimônio é compartilhado pelas pessoas através de diferentes grupos sociais. A preservação do patrimônio é de interesse coletivo e contribui para valorizar a história e tradições de um povo. Patrimônio, a palavra já diz, é passado de pai para filho. É o que nós herdamos das gerações e que nós temos hoje. É o que nós vamos deixar de legado. A estrada de ferro, aqui em Porto Velho, a estrada de ferro, o rio, a igreja de Santo Antônio, primeira igreja, a Catedral de Porto Velho, as 3 caixas d'água, os povos originários, a floresta, tudo isso faz parte do patrimônio nosso, que precisa ser preservado. E esse patrimônio, ele tem tanto caráter material quanto imaterial. E aí, estão gostando da aula? Porque eu vou deixar aqui um material complementar para vocês. Olha aí. Material complementar de hoje, temos o texto Cultura Material e Material, para vocês compreenderem mais, com maior profundeza sobre esse assunto. Cultura Material e Material. Acesso em 2 de janeiro de 2025 aqui. Eu trago para vocês, eu construí esse material aqui para vocês, tá? Ainda venho com esse texto, já imprimi ele para vocês, que eu quero que vocês estudem como material complementar. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês nessa aula de hoje. Depois eu volto com vocês para nós fazermos a revisão e atividade. Até a próxima aula.